E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácil responde às perguntas dos nossos telespectadores a respeito de depressão, essa doença que atinge tantas pessoas em todo o país. No nosso quadro Dicas de Saúde de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos nas semanas anteriores, que é sobre a depressão, e hoje nós teremos o prazer de responder algumas das perguntas dos nossos telespectadores. Quais os sintomas mais característicos da depressão? Como eu disse nos nossos quadros anteriores, a depressão ela é uma doença bastante complexa, porque ela se compõe de sintomas psíquicos, que os principais são desânimo, alteração do humor, a pessoa se sente cada vez mais triste, ela tem uma dificuldade para iniciar coisas novas, ela não consegue enxergar no seu dia a dia aquele entusiasmo, aquela animação para fazer as coisas, e ela fica um pouco mais embotada, como a gente costuma dizer. Muitas vezes esses sintomas se acompanham de alguns componentes orgânicos também, que é perda do apetite, perda do sono ou dificuldade para induzir o sono ou manter o sono. As pessoas acabam às vezes emagrecendo, ficam mais fechadas no seu mundo, não tem muito atividades de relacionamento com as pessoas e não enxergam assim na sua vida um brilho ou um entusiasmo para fazer as suas atividades diárias. Após saber que temos depressão, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, eu gostaria, aproveitando essa pergunta, de deixar uma coisa muito clara. É muito comum as pessoas enxergarem a depressão como um problema simples, um problema corriqueiro, que muitas vezes a gente imagina que a própria pessoa que está no quadro depressivo, ela tem recursos para sair sozinha desse quadro. Isso não é o mais comum, isso não é o que deve ser feito. Eu acho que a partir do momento que a pessoa detecte esses sintomas, seja em si mesma ou seja numa pessoa próxima de si, ela deve ser orientada para procurar um profissional da área, um psicólogo ou um psiquiatra, porque esse quadro, quando ele é tratado da maneira adequada logo no início, o tratamento ele se torna muito mais fácil e o sucesso do tratamento vem de uma forma muito mais rápida. Então a recomendação que a gente faz é não menosprezar esses sintomas de depressão e achar que a pessoa pode sair disso sozinha. Não é o mais comum que acontece. Geralmente essas pessoas necessitam de uma ajuda de um profissional especializado e isso vai trazer seja com medicação ou seja com uma psicoterapia, um resultado muito mais rápido e muito mais favorável para a pessoa que está em depressão. Você se torna dependente para sempre de remédio com a depressão? Isso não é uma coisa que nós observamos no dia a dia. O tratamento, quando ele é bem feito, ele é bem indicado, ele muitas vezes necessita de uma medicação para tirar da crise, para tirar daquela fase aguda que é mais intensa dos sintomas. Mas uma coisa que também, um tratamento bem orientado, ele deve atuar na causa da depressão, que muitas vezes a associação de uma psicoterapia, mesmo que seja breve, mas não precisa fazer anos de psicoterapia muitas vezes, então atuando-se na causa, vai chegar um momento que se pode retirar também os medicamentos que foram utilizados na fase aguda para retirar da crise de depressão. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação dos nossos telespectadores, dizer que é sempre um prazer poder esclarecer as dúvidas da nossa população e eu espero ter contribuído um pouco mais para o esclarecimento dessa doença que tem se tornado cada vez mais frequente no dia a dia. O nosso quadro Dicas de Saúde de hoje fica por aqui e eu desejo a todos uma boa semana e sempre com muita saúde.